A Lucota está falando, boa noite, é um diferencial o serviço social nas empresas. É um Verdade, né, Dal? diferencial. Eu falo muito isso, que Sim, empresas que têm assistentes sociais no seu quadro é uma empresa diferenciada. É uma empresa diferenciada, porque se uma empresa ela tem essa visão de ter esse profissional, é porque ela está tendo essa visão de que os seus trabalhadores precisam ter esse ambiente seguro. Eu falo muito que o assistente social ele é esse protagonista desse ambiente seguro para os seus trabalhadores, porque o trabalhador, quando ele vai buscar o assistente social, ele tem essa segurança. Eu já trabalhei em lugares que tinha assistente social e tinha psicólogo. Na maioria das vezes, eles buscam pelo assistente social, porque eles se sentem muito mais resguardados, eles se sentem muito mais protegidos. Eu acho que isso também tem muito a ver pela nossa profissão também. Eu acho que existe, né, essa sim. visão das pessoas com relação à nossa profissão. Então, se faz muito necessário esse profissional dentro das empresas para esses trabalhadores, para que eles possam ter esse ambiente seguro. Esse mês, Adriana, eu fiz uma entrevista, não, uma palestra no Hospital Municipal aqui de São Paulo, e era uma palestra em solenidade, ao Dia do Assistente Social, para falar justamente desse cuidado do profissional que cuida, né, do assistente social, porque a gente tem muito essa visão, assim, de que o assistente social ele é muito externo, o assistente social ele é muito para estar ali na linha de frente, para atender as demandas, mas muitas vezes as pessoas esquecem que ele é esse profissional que também precisa desse cuidado. Então, minha palestra foi muito nesse sentido. E foi muito bacana quando uma das gestoras falaram assim para mim: e o que você recomenda, né? O que a gente tem que fazer para tentar ali oferecer minimamente, né? Uma qualidade de vida, oferecer um cuidado para os nossos profissionais, não só para os assistentes sociais, mas falando ali na área da saúde. Eu falei, olha, a primeira coisa deveria ter uma equipe multidisciplinar internamente para olhar para dentro, para olhar para os seus trabalhadores. Isso, o assistente social é indispensável nessa equipe multidisciplinar. Então tem que ter um psicólogo, tem que ter um assistente social, tem que ter um nutricionista, né? E demais áreas ali que se complementam. Mas o assistente social é indispensável. Então, quando eu falo do meu trabalho nas empresas privadas, esse trabalho ele pode ser feito também numa empresa pública. Ele pode ser feito no hospital, ele pode ser feito no jurídico, ele pode. Que é esse olhar para o interno, esse olhar voltado para os trabalhadores. Então, eu falo hoje das empresas privadas, Adriano, porque é o meu foco. Mas esse tipo de trabalho que eu desenvolvo numa empresa privada deveria ser desenvolvida também numa empresa pública, porque é necessário que a gente olhe para os nossos trabalhadores, que a gente traga esse olhar de cuidado, esse olhar de prevenção, de promoção à saúde. E o assistente social ele é muito necessário dentro dessas organizações, sejam elas públicas, privadas, terceiro setor, mas com esse olhar para dentro, porque a gente tem muito isso de olhar para fora, para o público externo. E quando eu falo desse trabalho que eu faço, eu estou falando do público interno. E quem é esse público interno? Os trabalhadores. Sim. A Lucélia, ela coloca um ponto aqui até pertinente, mas eu vou pontuar uma coisa aqui também, assim, ó. Ela diz que entende a necessidade dos assistentes sociais nas empresas privadas, pois o trabalhador precisa das nossas orientações, mas ela acredita que a liberdade fica limitada nas empresas. Mas aí, ô Lucélia, eu te coloco, eu vou rebater a pergunta. Tipo, eu vou rebater a reflexão. E no Estado não fica também? Fica. Nenhum profissional. E se a gente for pegar esse ponto que a Lucélia colocou, um ponto interessante, é pertinente, mas a grande verdade é que ele é limitado em qualquer espaço. Por quê? Porque Exatamente. dentro do capitalismo não existe profissional com ampla autonomia. Toda autonomia dentro do capitalismo, de qualquer profissional, em qualquer espaço socioocupacional, seja estatal, seja privado, ela é relativa. Não importa. Sempre, Perfeito, Lucélia. Adriano. E Perfeito. E aí, digo e mais. outra coisa, Lucélia, o capitalismo ele trouxe as empresas privadas, verdade. Revolução Industrial para cá se traz as expressões da questão social, é verdade,
mas também traz o serviço social. O serviço social existe hoje por causa do capitalismo. Então não tem Exatamente. para onde a gente correr, gente. Lembrando E aí? sempre, né, Adriano, que somos uma classe trabalhadora também. Sim, Então, a gente está inserido no capitalismo, independente se a gente está no Estado, se a gente está no não governamental, ou se a gente está numa empresa privada. Somos, mesmo pessoas, às vezes, a gente tem até aquela ilusão de que eu vou fazer um concurso público para eu ter mais autonomia. Você tem estabilidade, mas eu não sei se necessariamente você tem autonomia de fato, tá? Isso é uma reflexão também, porque estabilidade é uma coisa, ninguém vai poder, a não ser que você cometa algo muito grave, te mandar embora. sim. Porém, será se você tem autonomia de trabalho? Esses dias eu conversando com um colega e ele falando, eu trabalho no Tribunal de Justiça. Gente, todo mundo quer trabalhar no Tribunal de Justiça, estuda pra caramba, faz um concurso público e tal. Chega lá, simplesmente o juiz vai falar, faz. Não, mas eu não quero. Faz. E aí? Você tem estabilidade, mas você não tem autonomia 100%, tá? Então, essas barreiras a gente vai enfrentar na nossa profissão, independente do campo de atuação. A colocação do Adriano foi perfeita. Então, a gente precisa ter um olhar, de fato, do contexto geral do capitalismo. Porque nós estamos inseridos dentro do capitalismo, mesmo que nós estejamos numa instituição pública, tá? Então, essa visão de que as empresas privadas, o assistente social não consegue fazer um trabalho legal, eu vou falar para vocês, eu não estou aqui para como é que eu posso dizer, para fantasiar, né, para contos de fadas, olha, a empresa é maravilhosa. Não, gente, temos dificuldades, temos desafios, como todo e qualquer outro campo de atuação nós vamos ter. Porém, existem coisas que, dentro do ambiente, né, organizacional das empresas privadas, por exemplo, talvez a gente consiga mais realizações profissionais do que muitas vezes no público, tá? E vice-versa. Pode ser o contrário também. O que a gente precisa entender é que a gente não precisa criticar nenhum e nem outro. A Sim. gente precisa entender que aqui a gente está falando de possibilidades de ampliar ainda mais o nosso campo de atuação. Então, se a gente tem possibilidade no público, gente, que maravilha, vamos para o público. Se a gente tem possibilidade de trabalho no terceiro setor, vamos para o terceiro setor. Se nós temos possibilidade de ampliar o campo de atuação nas empresas privadas, por que não conhecer melhor esse campo de atuação? Então, esse é o grande desafio, e eu sei o quanto que existe ainda, né, muita resistência com relação a isso, tanto que a gente não vê as universidades preparando esses profissionais para esse campo de atuação, a gente não vê o nosso conselho tá ali ainda, né, não se pronuncia, não faz nenhuma ação, não divulga esse campo de atuação. Então, a gente percebe que tem vários entraves ainda para que a gente possa conhecer mais, para que a gente possa ampliar mais esse campo de atuação. Então, lembrando, gente, a gente não está aqui para criticar, a gente não está aqui para criticar o trabalho, quem trabalha no Estado, a gente não está aqui para criticar quem é concursado, a gente não está aqui para criticar quem trabalha em terceiro setor. Nós estamos aqui para ampliar o debate das possibilidades, porque a gente precisa conhecer. Para eu dizer que não quero, eu tenho que conhecer. Eu preciso ter uma grade lá na minha universidade que fale sobre esse campo de atuação. Porque daí eu vou falar, não, gente, olha, eu não me identifiquei com esse campo. Eu conheci, eu tive essa disciplina, eu tive a oportunidade de estar ali, né, de ter essa informação, mas realmente eu não me identifiquei. Assim como a gente tem, por exemplo, a área da saúde, a área jurídica, área da educação, área da assistência, né, e tantas outras áreas que a gente estuda na universidade. Então, ampliar esse campo de atuação, ele é necessário. Hoje a gente tem mais de 200 mil assistentes sociais formadas no Brasil. Então, cadê o campo de atuação? E todo ano tem mais gente se formando, tem mais colegas, e que bom que a nossa profissão está cada vez crescendo mais. Mas para isso a gente precisa ter oportunidade de trabalho para essas pessoas, né? Então, assim,
independente de a gente criticar, né, o capitalismo, que a gente tem que criticar mesmo, a gente não está aqui para dizer que o capitalismo é legal, porque ele não é legal, tá? Não é legal, mas é o sistema que a gente vive. Sim. É o sistema que a gente vive. Então, assim, como que a gente consegue, dentro desse sistema, que é um sistema extremamente prejudicial, que induz a gente a tantas outras mazelas, questões sociais, a gente sabe de tudo isso, que o capitalismo ele é o principal ofensor das questões sociais. É ele que provoca as desigualdades, é ele que provoca as questões sociais na nossa sociedade. É ele, mas é nele que a gente vive. E como que a gente pode profissionalmente, né, desenvolver habilidades para que a gente consiga, por exemplo, eu penso isso muito no meu fazer profissional no ambiente de trabalho, né, nas empresas, como que eu, enquanto assistente social, que estou inserida dentro de uma empresa que busca sempre o lucro, como que eu vou poder contribuir para aqueles trabalhadores? E eu sei que é possível, eu sei que é possível, porque muitas vezes a gente consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa com uma orientação. Muitas vezes a gente consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa com um acolhimento, com um olhar no olho, sabe? Muitas vezes com direcionamento para um tratamento de saúde. A gente consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, se eu consigo, através do meu trabalho, inserida nesse ambiente, fazer a diferença na vida dos trabalhadores, sim, eu quero estar lá, porque eu quero poder, de alguma forma, com o meu trabalho, mesmo sendo classe trabalhadora igual eles, eu conseguir, de alguma forma, fazer a diferença na vida deles.